Boa noite, paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Caminho Cronológico, a Bíblia em Ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade, na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador, do início ao fim. Prepare sua Bíblia, sua mente, seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. E chegamos a um momento histórico e emocionante da nossa jornada, o encerramento do livro de Êxodo. Hoje, em Êxodo, capítulo 39 e capítulo 40, nós vimos a conclusão final das vestes sacerdotais e o momento mais esperado de toda a narrativa, a montagem do tabernáculo e a descida da glória de Deus. É de arrepiar. Então, vamos juntos? Êxodo, capítulo 39. As roupas dos sacerdotes. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido que foram cortadas em fios para serem tecidos com linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele, e era feito dos mesmos materiais como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro. E com muita habilidade, gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. O peitoral foi feito como manto sacerdotal. Eles fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2, media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocados 4 carreiras de pedra preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro traçados, fizeram cordões para o peitoral e fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As roupas dos sacerdotes. A sobrepelix, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepelix colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepelix ficou enfeitada com uma carreira de sininhos, intercaladas com romãs da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. E amarraram a placa com cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho.
A cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isso é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. A consagração da tenda da presença de Deus. O Senhor disse a Moisés: no dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios, assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito, você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com suas roupas de sacerdote. Unja-o e separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista nele as túnicas. Em seguida, você os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdote. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim, no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas, e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora para cima. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda no lado sul, em frente da mesa. E ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda. E ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e encheu com água. Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés. Todas as vezes que entravam na tenda ou ia até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio, e assim ele terminou todo o trabalho. A nuvem sobre a tenda. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para o outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite vinha um fogo queimando em cima dela. Aleluia! Concluímos hoje a leitura do livro de Êxodo. Depois de meses de trabalho, cada detalhe ordenado por Deus foi executado com perfeição. O tabernáculo não é mais apenas um projeto, ele se tornou a morada de Deus no deserto. Aleluia! E o que nós vimos em Êxodo capítulo 39?
Nós vimos o toque final nas vestes sacerdotais de Arão e seus filhos, e o texto repete várias vezes a frase como o Senhor ordenara a Moisés, enfatizando a obediência total. Moisés inspeciona tudo e abençoa o povo pelo trabalho realizado. Aleluia! E em Êxodo 40, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi finalmente erguido. Moisés colocou cada móvel em seu lugar e acendeu as lâmpadas e queimou o incenso. Nós vimos também o grande final, assim que tudo fica pronto. A nuvem que cobria a tenda e a glória do Senhor que enchia o tabernáculo. Deus agora não está mais apenas no topo do monte. Ele está no meio do seu povo. Aleluia! Nós vimos, meus irmãos, que o livro de Êxodo começa com o povo gemendo na escravidão do Egito e termina com o povo celebrando a presença de Deus no deserto. Isso nos ensina que Deus nos liberta para nos levar à sua presença. A obediência do povo abriu caminho para a manifestação da glória. Aleluia! Eu deixo uma reflexão final para você meditar. O tabernáculo só foi cheio da glória quando tudo estava conforme o modelo. E eu lhe pergunto, você tem buscado alinhar a sua vida ao modelo de Deus para que a glória dele possa habitar plenamente em você? Refletimos sobre isso. E vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, o nosso coração transborda de gratidão ao terminar este livro. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos tira da escravidão e habita conosco no deserto. Que a nossa vida seja como esse tabernáculo, organizada segundo a Tua vontade e cheia da Tua glória. Que a nuvem da Tua presença nos guie em cada passo da nossa jornada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por caminhar comigo hoje, mais uma vez, no caminho cronológico. E se esse episódio falou o seu coração, não se esqueça de compartilhá-lo com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus. Eu te espero no próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação, um passo de cada vez. Fique na paz e até o próximo vídeo.